Bola Não Para está no ar para você. Toda semana falando de claro, de esporte. Toda semana uma entrevista inédita para você que acompanha o A Bola Não Para. Se aproveita, se inscreva no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. E eu estou esperando você lá, 4ª temporada do programa A Bola Não Para. Sempre bem-vindo, a gente falando, claro, de várias modalidades. E, como sempre, o carro-chefe no Brasil é o futebol. E falando, vamos falar com um ex-jogador que eu, claro, a gente fala com muito carinho, porque eu, quando criança, assisti muito e torci muito para ele. Muita gente sabe, pouca gente não sabe, alguns sabem, outros não. Eu acompanhei muito Palmeiras pela Jovem Pan, muita gente acha que eu sou palmeirense, mas na verdade eu sou santista. Mas ele jogou nos dois, no Palmeiras e no Santos. E numa função hoje que o pessoal tá carente, viu? Que é lateral direito. Jogou demais o Índio. Hoje ele ia deitar e rolar, a gente vai falar sobre isso. É o nosso convidado, o Índio foi jogador, atuou em diversos clubes aqui no Brasil, mas principalmente marcantes, né, as passagens no Santos e no Palmeiras, né? E era um lateral que chegava com velocidade, apoiava e cruzava bem. Quem ultimamente vê, às vezes o cara corre demais, na hora que vai cruzar passa vergonha. O Índio não era assim não, ele chegava muito bem para ajudar o ataque e cruzava com qualidade. E hoje, repito, ia deitar e rolar com certeza no futebol brasileiro. Índio, prazer recebê-lo aqui no A Bola Não Para. Eu que, não vamos entregar a idade, mas assim, eu criança assisti muito você e fico muito feliz de vê-lo aqui, porque realmente você, no Palmeiras e no Santos, nos dois você foi muito bem, mas no Santos em especial, como torcedor criança assistindo o Santos, e era um Santos que tinha bons jogadores, mas não ganhava títulos, né? Sim. E você vê que eu sou santista mesmo, Índio, eu não mudei, continuei santista, mesmo não ganhando títulos, mas você viveu fases importantes do futebol brasileiro. Tudo bem, Índio? Oh, tá ótimo, ótimo, Fred, muito legal estar aqui com você, a gente rever esse tempo, né, trazer aí uma memória do torcedor, essa fase tão difícil do Santos, né, lá atrás. Mas foi assim um período para mim profissionalmente, assim, que abriu as portas, né, o primeiro clube, tinha sido campeão ali no Nacional, na Copa São Paulo. Logo depois aconteceu, né, esse presente que eu tive, né, de ter o seu Pepe me recebendo lá, me recepcionando junto com o Chulapa, César Sampaio, então sou muito grato por esse tempo no Santos. Ainda a gente vai falar dessa caminhada. Quanto tempo como jogador profissional? Quantos anos foram, Índio? Assim, Fred, eu não tive muito tempo, não. Você parou, a gente vai contar sobre isso, mas... porque a minha carreira profissional, na verdade, não passou de 10 anos, se não me engano. Foi curta a sua carreira, mas por um problema médico, né, Exatamente, foi um problema de saúde, né? Tive bronquite, os remédios, doping, o remédio, o doping, aí eu resolvi parar de jogar. E porque você não poderia usar a famosa bombinha, saía no doping, né? Hoje não mais, né? Sim, é que a dosagem a dosagem que a CBF liberava na época não era suficiente. Sim. E aí eu ainda continuava com as crises, o problema respiratório e tal. Foi bem difícil, mas graças a Deus tive que parar, mas parei muito feliz. Com uma carreira não foi tão longa, mas marcante. Não tem do que reclamar, foi muito especial esse momento. Até outro dia eu estava conversando, quem contou do Marcinho Guerreiro, o NEM, zagueiro, foi do Palmeiras também, ele contou do Marcinho Guerreiro, que teve uma crise também, só. E ele teve que usar a bombinha, só que ainda na época do Marcinho, que foi volante o Marcinho Guerreiro, volante do Palmeiras, ainda caía no doping. E era um jogo importante, ele não queria, ele ficou horas, Índio, sentindo falta de ar, passando mal, mas não queria usar a bombinha de forma alguma, porque ele sabia que é pro doping. Aí ele teve uma hora que falou, você tem que usar, que você tá passando mal. Eu imagino a dor que ele deve ter sentido, no sentido assim, né, de você ter essa dificuldade, essa dificuldade de respiração, ao mesmo tempo querendo jogar. Não foi diferente de mim, eu concentrado, eu lembro que a primeira crise eu tive concentrado se não me engano, já estava no Goiás, né? Era Goiás e Inter no Sul, e eu com uma crise, acordei mal no dia do jogo, e eu falei, cara, que coisa estranha. Mesmo assim, eu fui pro jogo, era a primeira crise, eu não sabia lidar, não sabia o que era. E você sentiu falta de ar? Fui pro jogo com 8, 10 minutos, 12 minutos, eu já chamei o pessoal lá do departamento médico ali numa hora que o jogo parou, e falei, tá muito ruim, tá difícil, não consigo respirar, eles me tiraram. Pô, eu costumava terminar o jogo, cara, tinha uma maratona. Jogar de novo. Eu ainda dava uma maratona, tinha alguns preparadores físicos que depois faziam uns testes, falavam, você ainda consegue uma maratona, e eu com 8 minutos pedindo para sair. Eles não entenderam muito bem depois, né?
Teve o especialista, o pessoal aí... Você teve que fazer exames, é isso? Exames. E você até então nunca tinha tido nenhuma crise? Não, impressionante. Porque normalmente você carrega desde criança, normalmente, Exatamente. né? Eu, assim, num diagnóstico feito em Belo Horizonte, depois no Atlético, o especialista, né, que eu lembro que era um rapaz lá muito, assim, atencioso, o doutor Eduardo Lima, na época, ele comentou, ele fez um comentário interessante. Ele acha que essa alergia, né, que é um problema alérgico que eu tive, ela foi como um copo que foi enchendo. Tá. Uma hora transbordou. Entendendo? Uma hora transbordou, e aí... Mas, graças a Deus, superei, tô bem. E hoje, como tá? Ainda tem algumas... Você vê, o Fred, é interessante que eu tentei alguns remédios na época e esses remédios não eram suficientes. E aí, quando eu parei de jogar, eu lembro que ali depois de uns 3 ou 4 anos, né, que eu estava à procura desse remédio que de repente me trouxesse a vida normal. Sim. E aí, num consultório, eu lembro, perto da minha casa, Pirituba, um alergista, ele me receitou um Alenia, um remédio. Tem esse remédio no mercado. Cara, atirou com a mão. É mesmo? Impressionante. Eu tomo uma cápsula de manhã, ele até no começo receitou 2, hoje eu tomo uma cápsula de manhã. Diariamente você tem que tomar? Diariamente, mas é vida nova. Aí é não uma tem outra crise, coisa. Não tem nada. Aí Poxa. Eu nasci de novo, graças a Deus. E aí você tem batido uma bolinha ainda, né, Índio? Sim, a gente está sempre em atividade. Porque parece que o Índio nem velho, com todo respeito, não trabalhando um garoto. Eu tive esse privilégio, né? Até o cabelo igualzinho, o meu já caiu, já tá tudo. Mas um cabelo todo igualzinho, que nem quando você jogava. Realmente hoje, tipo assim, né? Eu tenho uma vida normal, graças a Deus. Jogo às vezes no Master do Santos, às vezes estamos batendo uma bolinha no Master do Palmeiras. Inclusive, a gente até acabei de conversar com o Tonhão, de repente, dia Tonhão. 25 de Ele setembro. Ele que comanda os Masters lá, né? Dia 25 de setembro estaremos, se não me engano, em Cajati, que é litoral, né? Descendo aí para Regis. Então, a gente está sempre em atividade. E o mais importante foi a noite de sono, o Fred. As minhas noites de sono, nesse tempo aí, antes de encontrar esse remédio, era difícil. Era muito difícil, acordava com crise, a minha esposa sofria muito, a Rosana. Sim. Mas graças a Deus a gente superou e estamos casados até hoje. Pô, são que legal. 31 anos de casado, a gente já vai. Caramba. 3 filhos, com o Raoni, o Juan e o Rian. Né? São 3 filhos, 2 jogaram, o Juan ainda está no Santo André agora, nesse elenco aí, talvez venha aí Paulistão, vamos ver, mas graças a Deus estamos muito bem. Os filhos quiseram ser lateral ou jogaram na outra posição? Aí quem fazer gol? Então, os treinadores não deixavam, os 2 até começou ali no meio campo, aí depois ficaram sabendo, é o Índio lateral, pai, aí não teve jeito, cara. Todo mundo querendo descobrir lateral, Fred, igual você comentou, essa, né, escassez. Então o Juan tá lá na lateral esquerda como é canhoto, tá na lateral esquerda do Santo André. E os outros 2 também foram para lateral, Índio? Não, o Rian não quis. Não? O Rian, hoje ele tem 16 anos, é assim, um filho maravilhoso também, mas eu até levei ele umas 2, 3 vezes numa peneira, né, num teste ali de avaliação no Palmeiras, no futsal, ele fez 2 treinos, até que foi legal, o treinador estava dando sequência. Mas ele chegou para mim no 2º, 3º dia e falou, pai, acho que eu não quero, não. Mas faz parte, né, claro. Fred? Faz parte. Você não força. Se quer ser, ótimo. Se não quiser, tá tudo certo. Eu sou o pai deles. Eu não sou aquele que decide por eles. Eu sou o pai, a gente coloca os caminhos e eles decidem. E Índio, para quem é um ex-jogador, tem uma... Porque a gente sabe que não é fácil. Peneira. Eu pensei para peneira. Eu até outro dia contei aqui. Foi na época que o CT Rei Pelé estava começando. A grama batia no joelho aqui. Imagina. O Coutinho era o técnico, o saudoso Coutinho, mas estava num mau humor. Ele não era. O humor não era uma das qualidades do Coutinho. O Coutinho humor não era. Era trabalhoso, ele era complicado. Ele estava num mau humor aquele dia e o time da Peneira estava ganhando a base do Santos, que ia jogar a Copa São Paulo. Então você imagina como ele estava bravo. E aí, poxa, pra mim, eu como santista, fui lá garoto, 14 para 15 anos, poxa, sabe, você quer jogar no time do coração e tal. Claro, mas foi tão decepcionante, Índio. Imagina. Eu passei até na oportunidade, mas eu tinha que ir para Santos, e foi uma confusão, marcado na Vila. Progrediu. Aí você ia para o CT do Rei Pelé. Sim. Era uma confusão. Então, assim, eu fiquei chateado, falei, vou ter que trabalhar, daí eu tive que ir trabalhar e pronto, mas... como que tá hoje, assim, você falou que levou o seu garoto,
tem uma certa... Poxa, é o Índio, o ex-jogador, os caras ajudam um pouquinho assim, ou não? Eles, pelo menos assim, na parte do Raoni, que é o mais velho, assim, o Raoni tinha uma certa qualidade, sabe? Eu não tive, assim, muita dificuldade de imposição e muito menos, assim, deixava para eles decidirem. Mas eu, assim, teve esse lado, né? O lado legal, que eu falo que é o lado bom, que eu percebi desse tempo deles da categoria de base, os dois, tanto o Raoni como o Juan, que é o lado legal, que foi, assim, essa condição deles de vivência esportiva, de se cuidarem, entendeu? Isso aí na formação ali ajudou muito. Eu, sou muito grato, né? Ao São Paulo, principalmente, que o Raoni e o Juan teve todo esse tempo lá, né? E também na formação escolar, a ajuda que eu tinha na época, até porque eu não tinha tanta condição, né? Sim. Assim, como jogava, Claro. de pagar a escola para eles tinham bolsa, então sou muito grato. São Paulo, por isso, Corinthians também, que o Juan teve lá. Mas, assim, eu tive o lado escuro, assim, o lado bem difícil, o Fred, das categorias de base que eu vi, era, assim, as incertezas, você está entendendo? Que o contexto trazia para a gente. Sim. E trazia para os atletas também. Algumas questões, eu até briguei muito, né? Que a gente jogou, a gente sabe, a gente funciona quem tem como condição, que é, quem não tem. Como é uma dispensa, então eu cobrava deles, eu cobrei no Palmeiras, eu cobrei no Santos, eu cobrei porque eu acho que quem tem que decidir é o jogo, não quem está de fora. Sim. Eu acho que o jogo do atleta, acho que tem que decidir uma sequência, entendeu, Fred? Claro. E isso para mim ficou muito escuro, muito difícil de entender algumas decisões na base, né? Você fala, pô, esse cara, eu vi que não joga nada. Cara, né? você cara vê tá que... passando Pô, lá. eu cobrava dos treinadores, porque eu acho que é o treinador que tem que decidir. Claro, não é o patrocinador, não é o diretor, empresário que tem não é um empresário, entrada. não é a influência, não é a cultura do clube, você está entendendo? E eu vejo que os nossos treinadores, pelo menos todos esses treinadores que eu vi, que eu observei, não tinha imposição de falar assim, não, eu vou ficar aqui. É mesmo suas cartas marcadas, né, Índio? Exatamente. Então, esse foi o lado que me entristeceu. E aí é chato, né? Porque aí você vê que é injusto, né? Eu mesmo, se eu fosse, por exemplo, assim, se fosse, qual é a mudança que você faria hoje, Índio? Eu acho que a categoria de base, ela está muito refém dessa estrutura. Sim. Esses treinadores, para mim, eles precisam de uma libertação para, faz o que está acontecendo aí. A produtividade, o resultado, quem é, quem não é. Muito legal eu treinador, você o diretor, o outro auxiliar, ter uma conversa. Mas, decide você, Índio, você é o treinador. Eu acho que seria muito mais saudável, a gente teria um pouco mais de produtividade. A gente melhorava essa produtividade que a gente tem, apesar que o futebol brasileiro, para mim, ele é o que existe de mais milagroso que eu vejo no sentido esportivo. Sim. Porque mesmo com essa pressão que eles têm, os nossos treinadores, a gente vê muita joia surgindo, os jogadores, então, essa molecada de base, a força que eles precisam ter, igual você falou aqui, você comentou, você não suportou. Sim. Então, eu tenho um respeito muito grande. Claro. Quando eu vejo assim, né, vejo que o rapaz chegou, é profissional, a gente sabe das dificuldades, né, Fred? O filtro o funil é pequenininho e não é fácil chegar. E a gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco. Vamos para o intervalo aqui da Bola Não Para e já voltamos com o Índio, que é o nosso convidado aqui para você. Para você que quer morar nos Jardins, uma dica para você que está aí procurando imóvel, quer morar aqui na cidade de São Paulo, nos Jardins, uma área nobre da cidade de São Paulo, na Alameda Jaú 550, Lamborghini da Gafisa. Estou aqui com o Piquet da Gafisa. Piquet, fala para quem está interessado, o que tem no Lamborghini? Lançamento fantástico da construtora Gafisa, um empreendimento que já começou o sucesso pelo nome Lamborghini. Unidades de 252 metros, 4 a 5 suítes, 3 a 6 vagas de garagem, lazer completo. Lembrando que já estamos para desmontar o nosso decorado, então agende sua visita o mais rápido possível e venha conhecer esse nosso lançamento. E para agendar, Piquet?
WhatsApp DDD 11 9 5820 5114 para que você seja atendido de uma forma personalizada com horário agendado. Venha morar bem nos Jardins, Lamborghini, Alameda Jaú, 550. A Bola Não Para está de volta para você. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte. Aproveita, acompanha a programação e também vai lá, se inscreve no canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédita do A Bola Não Para na sua 4ª temporada, aqui com o Índio, ex-jogador. Foi lateral direito, a molecada pode não conhecer, mas tá pesquisada. Aí tá, tem coisa boa do Índio aí. Grandes jogadas pela lateral direita. Chegava com velocidade, repito, cruzava muito bem. Era um bom... Hoje ia deitar e rolar. Sobre isso, Índio. Estamos com a dificuldade de achar laterais, né? Tanto na direita como na esquerda. A gente continua ainda saudosos aí de Roberto Carlos e Cafu, que foram campeões em 2002. Com certeza. Claro, surgiram outros nomes, né? O Daniel Alves, que ainda, pelo jeito, vai para mais uma Copa, não tá bem, mas vai. O Marcelo, que foi muito bem no Real Madrid, na seleção não jogava bem. Tá faltando. E se a gente olhar nos clubes aí, o que tem de jogador improvisado na lateral... Lateral direito na esquerda, esquerda na direita, os caras com o pé trocado, né? Então, todo mundo procurando. Eu não acho tá que, fácil, Índio. a gente vê essa carência, né, que a gente tem, até assim, o Fred, na minha época a gente tinha bons jogadores, né? Tinha Jorginho, tinha Cafu, tinha eu, tinha Pimentel, Luiz Carlos Vinck. São feras, você falou o nome só de cara fera. Né, de lateral, assim. O Vitor, lateral direito de São Paulo. Gente boa também. Serginho, lateral esquerdo. A gente tinha muita gente. Roberto Carlos, tinha Roger, né, que jogou, tinha uma história no Grêmio. A gente tinha o Leonardo, né, que eu peguei assim... Jogou no meio campo depois. Peguei uma fase muito boa do Leonardo no Flamengo, né, jogando contra. Então, eram jogadores que davam trabalho. E hoje a gente vê essa condição, assim, a procura, né? O Brasil a procura de laterais direitos, principalmente, né? E... assim, eu analisando hoje, né, essa carência, eu acho que a gente tem a ferramenta, entendeu? Eu acho que o Brasil tem a ferramenta, mas não está sabendo utilizar, no sentido assim, a categoria de base, assim, os diretores desafiar a categoria de base para colocar laterais nos clubes. Será que também, Índio, esse fato do futebol hoje ser... visualmente milionário, não é milionário. É sempre bom, eu gosto de falar isso. Menos de 2% que são os milionários da bola no futebol brasileiro. A maioria... Nem tanto, né? Milionário, mas nem tanto. A maioria não é assim. Você acha que assim, a garotada quer jogar na frente porque as negociações mais altas são atacantes, centralmente, a família também exerce essa pressão e por isso acaba faltando ali na parte defensiva? Você acha que pode ter algo a ver também? Eu acho que tem sim. Tem essa como que se fala? Esse desejo de jogar pra frente para ganhar grana mais. Essa falsa imagem, né? Sim. Né, Fred? De que às vezes é no ataque que vai dar e tal, e os meninos... Por exemplo, você vai fazer eu trabalhei em escolinha há muito tempo, ainda tenho um projeto hoje em Perus, né? Que hoje eu sou supervisor de esporte em Perus, é um cargo lá na subprefeitura. Né? Assim, a gente tem o trabalho social e eu vejo a dificuldade de você convencer o garoto de ir para a lateral, né? Quero jogar no meio, quero jogar no ataque, quero fazer gol. Mas, assim, é um desafio para os treinadores, né, da categoria de base. E eu acho que uma coisa também é o que o lateral precisa, né? O que vai... Porque, às vezes, fica muito, assim... Eu acho que os treinadores deixam muito, assim, a desejar na condição da realidade que precisa um lateral. Entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto. Na sua avaliação, do seu jeito que você jogava na Índia, porque você é um lateral que apoiava bastante, né? Você chegava com muita qualidade na frente. E até você falou da parte física, né? A parte física sua era excepcional, né? Você acha que hoje você não teria dificuldade de jogar? Seria até mais fácil, porque hoje o lateral, o pessoal pensa muito marcar, né? Colocar ele como mais um zagueiro, se torna mais um zagueiro. Eu ia ali, deitar né? e rolar, Fred. Eu ia deitar e rolar, do jeito que eu vejo hoje. E eu tinha, assim, uma facilidade assim, eu tinha uma liberdade no 1 contra 1, né? Sim, você partia. Mesmo lateral, eu tinha essa como que se fala? Essa liberdade de atuação, né? Que eu acho que hoje os laterais, eu vejo que ele não tem essa confiança, não tem esse jogo,
Ele precisa sempre de um com ele junto. Exatamente. E quando a gente fazia aquelas tabelinhas, né, que você devia lembrar muito, eu e Almir ali na direita Almir, do Santos, então foi até uma questão interessante de trazer à memória do Santos as tabelinhas, né, as das duplas, né, Juari João Paulo, né, Pelé Coutinho, né, a gente vê Diego Robinho, e foi um momento, exatamente, foi um momento legal, eu e o Almir ali, a gente realmente trouxe assim para o lado direito do Santos na época um certo, até assim trazer a memória do torcedor por essa condição e o respeito dos adversários, né? E tinha centroavante para definir lá, o Paulinho e o Guga. Aí os dois artilheiros, né? Foram artilheiros no Brasileiro e tudo. Tanto que o Guga falava que ele, a metade do apartamento é seu, índio. Aí ele falava pro Almir, ele viu o Almir assim, ele falava, nossa, esse neguinho tem que jogar, índio, fala com ele, porque realmente foi um tempo muito gostoso. Acho que o Almir hoje também é outro jogador que se jogasse hoje também, tava milionário, hein, índio? O Almir era muito habilidoso, acho que ia ser assim, como se fala, ia ser difícil, né, para o Santos também mantê-lo numa facilidade de jogo que ele tinha. Era um ponta nato, assim, né? Ele jogava demais, cara. E ele quebrava as marcações. Esse negócio de quebrar linha era com nós mesmo. Era quebrar linha, né? Tanto que teve um treinador, uma época, que chegou assim, ele falou assim, olha, é o seguinte, o lateral esquerdo e o volante, deixa que o índio leva. Agora, Almir, você só vai ficar lá na frente com um zagueiro ou outro. E era legal que era isso que acontecia, a gente tinha essa liberdade para atuar. Se perguntem, já perguntaram com certeza várias vezes, Santos ou Palmeiras, qual que você teve mais destaque? Foi o Santos, né? O Santos, foram quase 250 jogos e até recentemente, né, o presente que eu tive de ter a imagem, né, lá no muro, no CT, no muro naquela galeria de jogadores memoráveis. Então, hoje, assim, mesmo não tendo título, né, Fred, e o carinho que eu tenho com o torcedor do Santos hoje, eu não posso deixar de negar que o Santos foi um clube muito especial na minha vida. Do Santos você jogou de que ano até que ano, índio? De 90 até 95. Até 95. No time de 95 eu já tinha saído, porque eu saí no começo. Você saiu no início da temporada, né? Você foi pro Palmeiras 95. Você deixou ali, poderia ter sido vice-campeão brasileiro. Não, ou se não, poderia... Eu falo com os caras... Ou campeão brasileiro. Falo, não, se eu tô, é campeão. Vocês sabem disso. Pelo menos uma flechada lá eu ia dar. Giovanni, o pessoal, Marcelo Passo, meus amigos que ficou, né? O Neto, você jogou no Santos, índio? O Neto? Claro, recepcionei ele lá. Ele já estava com a bateria um pouco fraca, mas como ele tem um coração assim especial e você conhece ele, foi muito legal, foi um privilégio ter ele lá. Claro. E o grande time do Santos, para você, índio, que você jogou, foi aquele já no início da década de 90, que tinha o Sérgio, era você... Tinha Marcelo Fernandes jogava na zaga, Luiz Carlos. Eu acho que o de 93, com o Ricardo Rocha. Ricardo Rocha na zaga. Aquele time, nós chegamos até... Perto, né, do Brasileirão. Porque, se não me engano, fez a final o Palmeiras e Vitória. Sim. Então foi 94, Palmeiras e Vitória. 93 foi Flamengo e Botafogo, não foi isso? 92, não foi, 92, Fred? Isso. 93, o Palmeiras já estava na final aí, né? Se a gente for Em 92 foi Flamengo e Botafogo, que o Júnior faz aquele gol, né? O Palmeiras foi campeão paulista em 93. Em 93, e 94 brasileiro. 94 brasileiro. Então, esse 93, esse brasileiro de 93 do Palmeiras, foi, se não me engano, Palmeiras e Vitória. Ou não? Não, foi 94. 93 campeão paulista. Certo. E lembra, o Campeonato Paulista era sempre final de ano. 94 então é o Vitória. Então é isso. É isso então, mas esse time de 93 do Santos, que tinha o Ricardo Rocha. Veloso no gol, era o Veloso. Veloso no gol, eu, Júnior, Ricardo Rocha, Eduardo, se não me engano, Galo, Darcy. Galo, Darcy, Sérgio Manuel. Sérgio Manuel, depois foi o Botafogo. Almir, Guga, Ranielli. Então, grande figura o Ranielli também. Foi um time que deu muito trabalho. Eu acho que se a gente caprichasse mais num jogo decisivo que teve no Rio, acho que foi Flamengo, né? Flamengo e... não sei, acho que foi Flamengo e Santos, que a gente precisava de um resultado. Vencer, acho que no Maracanã. Uma combinação... Né? Ou sem combinação, só precisava do resultado pra gente ir pra final, aí não deu. Daí o Flamengo foi com o Botafogo, Eu acho que esse time foi especial, sem contar muitos amigos que passaram lá no Santos, né, que eu não poderia deixar de esquecer, o saudoso Marcelo Veiga. Que o irmãozão que eu tinha lá. Veio no programa também aqui, viu, né? Participou aqui. A gente sabe
como foi o fim, né? Sim, o Covid e Covid, tal. Infelizmente. E aí também Galo, Carlinhos, né? Galo também participou do programa já também aqui. Volante, os dois. Também Axel, né? Grande Axel. Então, volante. Teve um Flavinho, lateral Flavinho, esquerdo. que jogava lateral lá na área. E eu não podia esquecer do saudoso Chulapa, né? O nosso amigo que me recepcionou também Serginho na Vila. Chulapa. Foi Quando chegou ele que te recebeu? Ele era, se não me engano, foi o último ano de jogador dele. Então, eu participei do último ano de jogador e ainda ele começando como treinador, se não me engano, em 94. Eu lembro ele tirando o chapéu, tal, no Morumbi, chutando. A gente entrava perdendo o jogo. Eu não aguento, vocês tomam gol. Aí depois vocês começam a jogar. Era muito especial, muito legal ter o Chulapa como treinador também. O César Sampaio falou que sofreu muito com o Serginho Chulapa quando jogava. Todos nós sofremos. Ele também fazia com você, ele também aprontava, fazia você... Chulapa é brincadeira. Teve uma vez, só para você ter uma ideia, terminou o treino ali, né? E a gente ficava na frente da vila, às vezes passavam uns turistas querendo uma foto. Aí tava eu, Chulapa ali, pedi uma foto, aí foi eu, Chulapa lá. Tirar foto com esse torcedor e tal. Aí passou um cara lá atrás, o Santos numa fase não tão boa, e o rapaz lá atrás, passando lá, falou, vamos jogar. O Chulapa pegou, a gente tava batendo a foto, ele falou pro cara, peraí, já foi atrás do cara, meu. O Chulapa veio aqui, cara. Então, mano... Mas, assim, no sentido, assim, a proteção que a gente tinha, o respeito que ele tinha, isso ajudou muito a gente na época, 90 para frente. Aí, depois, em 95, que o time já chegou, já foi, assim, o que nós deixamos, o trabalho que a gente fez ali, né? Para chegar a ser vice-campeão brasileiro. E aí, 2022, com essa garotada aí. Em 2002 chegou e campeão. CT, a gente não tinha centro de treinamento, treinava na praia. Era difícil, vocês corriam na praia então, lá. Tudo isso aí. Era diferente. Treinava na Vila, porque eu lembro que eu fui com a escolinha lá, vocês treinavam na Vila Belmiro, o gramado pro goleiro era daquele jeito, né? Quantas vezes de sexta-feira, em vez da gente ir na Vila treinar, a gente ia no ginásio. Às vezes ia na praia, porque fazer o gramado da Vila não era nada bom. Mas... E vocês jogavam mesmo assim? Era com... com lama, com tudo. Era em cima da dor, Fred. Os caras, o elenco do Santos, porque assim, tinha muito jogador chegando e querendo, né? Era assim, era a fome com a vontade de comer, né? Então deu tudo certo, graças a Deus. Com certeza. Índio, só para encerrar e agradecer, então hoje você está trabalhando em Perus, é isso? Eu sou supervisor de esportes em Perus, um lugar assim que eu assim, a minha infância, adolescência, que eu vivi, estudei em Perus, hoje eu sou supervisor de esporte lá, graças ao deputado Marcos Zerbini, a dona Cleusa, presidente de uma associação de moradores da TST, e o vereador Fábio Riva, e a nossa prefeita, né, subprefeita Luciana, que tem feito um grande trabalho lá. Pô, que legal. E de vez em quando batendo aquela bolinha? O telefone toca, graças a Deus ainda, né, Fred? E aí eu vou no Master do Santos, às vezes vou no Palmeiras, e assim, é uma alegria rever os amigos através desses projetos, né? Com certeza, você revê muita gente boa ali, né? É muito legal. A resenha deve ser legal, hein, Índio? É muito especial, viu? É uma terapia para nós. Com certeza. Poxa, Índio, foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Eu, repito, não é nem para entregar a idade do Índio, mas, poxa, eu criança vendo o Índio jogar... 5-5. 5-5? Gente, não parece. 55. Parecendo um menino aí o Índio. Poxa, prazer, viu, Índio, te receber aqui no programa. Você imagina, um garoto que te assistia jogar, eu estou agora te entrevistando. Então é muito legal e foi um prazer. E jogou demais, quem não pôde ver, quem não assistiu... Ele estava num time do Santos que não foi campeão, não coroou campeão, mas tinha grandes jogadores. E a gente citou alguns aí. O Sérgio no gol era excepcional, um grande goleiro, é um grande caráter aí como treinador aí também. Tem aí o Índio, o Luiz Carlos, que era o zagueiro também, Pedro Paulo. Né? Tem uma boa turma aí que jogou no time do Santos, né? Fora o que a gente já falou, citou, o Guga, Sérgio Almir, Manuel, Paulinho Axel, Macler, Sérgio, Paulinho. Toda essa turma aí era excepcional e hoje deitariam e rolariam com certeza no futebol de hoje. Prazer, viu, Índio? Muito legal, Fred, muito legal ter essas conversas, é muito legal ser lembrado, um privilégio, fico muito feliz, assim, muito satisfeito de contar, assim, também com a sua apreciação, né? E, assim, quando precisar é só chamar, a gente tá, assim, moro aqui em Pirituba, tô pertinho e muito gostoso a gente rever
esses momentos assim memoráveis que a gente passou. Fico muito feliz de estar aqui. Um abraço a todos. Valeu. Agradecendo ao Índio, foi um grande convidado hoje do A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com um convidado inédito falando de esporte para você. Até lá!